Bem-vindos a este vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Este conflito global, que durou de 1939 a 1945, teve um impacto profundo na história mundial e moldou o mundo em que vivemos hoje. A guerra começou com a invasão da Polônia pela Alemanha, mas logo se espalhou para outras partes da Europa e para o Pacífico, onde o Japão entrou em conflito com os Estados Unidos. Milhões de pessoas perderam suas vidas nesse conflito brutal, e as consequências da guerra continuam a ser sentidas até hoje. Neste vídeo, vamos explorar os principais eventos e acontecimentos que marcaram a Segunda Guerra Mundial, desde as batalhas decisivas até as consequências duradouras que o conflito teve em todo o mundo. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que ocorreu entre 1939 e 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizadas em duas alianças militares opostas, os aliados e as potências do eixo. A guerra foi o maior conflito da história, com mais de 100 milhões de pessoas mobilizadas e um saldo estimado de 50 a 85 milhões de mortes. Neste texto, apresentarei um resumo passo a passo da Segunda Guerra Mundial, descrevendo os principais eventos que ocorreram antes, durante e após o conflito. Antecedentes: a Segunda Guerra Mundial foi desencadeada por uma série de fatores, incluindo o Tratado de Versalhes que encerrou a Primeira Guerra Mundial, e que gerou um clima de insatisfação na Alemanha. A crise econômica de 1929, que atingiu o mundo todo, também contribuiu para a ascensão de governos totalitários, como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Início da guerra. A guerra começou em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha, liderada pelo chanceler Adolf Hitler, invadiu a Polônia. Em resposta, a França e o Reino Unido declararam guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939. Blitzkrieg. A Alemanha adotou a estratégia de Blitzkrieg Guerra Relâmpago, que consistia em ataques rápidos e coordenados com tanques, aviões e infantaria, para tomar o controle do território inimigo. Isso permitiu que a Alemanha conquistasse rapidamente a maior parte da Europa Ocidental, incluindo a França, em 1940. Aliados. Os países que lutaram contra as potências do eixo foram chamados de aliados. A aliança incluía a União Soviética, o Reino Unido, a França, a China, os Estados Unidos e outros países. Holocausto. Durante a guerra, a Alemanha nazista conduziu um genocídio de 6 milhões de judeus, conhecido como Holocausto. Além dos judeus, outras minorias também foram perseguidas, incluindo ciganos, homossexuais, comunistas e deficientes físicos e mentais. Guerra no Pacífico. Enquanto isso, o Japão, que havia se aliado com a Alemanha e a Itália, estava em guerra com a China desde 1937. Em dezembro de 1941, o Japão atacou a base naval americana em Pearl Harbor, no Havaí, levando os Estados Unidos a entrarem na guerra. Vitórias aliadas. A partir de 1942, os aliados começaram a obter vitórias significativas. A União Soviética conseguiu interromper o avanço alemão na Batalha de Stalingrado, enquanto os britânicos e os americanos derrotaram as forças do eixo na África do Norte. Normandia. Em 6 de junho de 1944, os aliados desembarcaram na Normandia, na França, em uma operação conhecida como Dia D. Essa foi a maior operação anfíbia da história, envolvendo cerca de 156 mil soldados, aviões e navios de guerra. O desembarque na Normandia permitiu que os aliados estabelecessem uma cabeça de ponte na Europa Ocidental e começaram a avançar em direção à Alemanha. Queda de Berlim. Em 1945, os aliados invadiram a Alemanha pelo leste e oeste, enquanto a União Soviética avançava pelo leste. Em 30 de abril de 1945, Hitler cometeu suicídio em seu bunker, em Berlim, e a cidade caiu nas mãos dos soviéticos em 2 de maio de 1945. Rendição do Japão. Enquanto isso, no Pacífico, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. Isso levou à rendição do Japão em 15 de agosto de 1945, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. Consequências. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto significativo no mundo, mudando as fronteiras de muitos países, criando novos estados e levando ao fim dos impérios coloniais. O conflito também levou à criação das Nações Unidas e à adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Em resumo, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que mudou a história do mundo. Começando com a invasão da Polônia pela Alemanha, o conflito se espalhou para o Pacífico, onde os Estados Unidos entraram na guerra após o ataque japonês a Pearl Harbor. Os aliados finalmente prevaleceram após uma série de vitórias, incluindo o desembarque na Normandia e a invasão da Alemanha. A guerra terminou com a rendição do Japão em 1945, deixando um saldo de milhões de mortes e mudando o mapa político do mundo. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e interessante para você. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. A Segunda Guerra Mundial foi um evento marcante na história mundial, e é importante lembrar as lições aprendidas para que possamos trabalhar juntos na construção de um futuro melhor. Obrigado por assistir e até a próxima!